Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que trouxeram sua Bíblia, abram comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Somente você que veio para glorificar, louvar e bendizer o nome do Santo Senhor. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 17. Lucas capítulo 17, versículo de número 28 em diante. Gostaria de agradecer a oportunidade ao rico bom Deus de mais uma vez estarmos aqui tendo o privilégio. Agradecer meus amigos que vieram também, amigos de perto, amigos de longe. Se eu começar a falar o nome de todo mundo aqui, vai ficar difícil os que eu não falar o nome, né? Deus abençoe poderosamente a cada um que está aqui presente. Lucas capítulo 17, versículo de número 26 em diante. Quantos encontraram, digo amém. Amém. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Destruiu quantos? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para retirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Feche tua Bíblia, feche teus olhos. Senhor meu Deus, muito obrigado desde já por esta palavra. Que o Senhor possa continuar, Pai, nos abençoando, tendo liberdade em nosso meio. Assim como o Senhor, Pai, já está falando em louvores, nas oportunidades, que o Senhor possa continuar, Pai, tendo liberdade. No momento da ministração, Pai, cura, liberta, transforma cada uma dessas vidas, Deus, e das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder se assentar dando glórias ao Todo-Poderoso. Quando nós abrimos o Evangelho, e este segundo escreveu o Dr. Lucas, e paramos no capítulo 17, nós começamos a ler trechos dos ensinamentos de Jesus. Jesus aqui, a princípio, no capítulo 17, ele começa a falar, os primeiros versículos deste capítulo, sobre perdão. Alguns se aproximam de Jesus dizendo: Senhor, se alguém pecar, Jesus diz, se alguém pecar contra ti, perdoe ele. Depois algum chega para Jesus e pergunta: Jesus, e de outras formas? Jesus olha para os seus discípulos e as pessoas que estavam ali ouvindo e diz: se alguém ainda errar ou pecar contra vocês 7 vezes, e 7 vezes se arrepender, Erivelto, perdoa 7 vezes. Os discípulos olham para Jesus, indagam ele dizendo: Jesus, nos dê fé. Em outras palavras, os discípulos estavam falando que a fé deles era pequena ou pouca. Jesus continua e olha para os discípulos e diz: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda,
vocês iriam pedir para um pé de amoreira: retira-te daqui e planta-te no meio do mar, e assim seria feito. Em outras palavras, enquanto os discípulos estavam pedindo mais fé para algo acontecer, Jesus estava dizendo: vocês não precisam de mais fé, vocês precisam usar a fé que vocês têm. E quantos de nós sempre esperamos por algo acontecer para que a gente possa tomar algum tipo de providência? Quando a porta se abrir, quando as janelas se abrirem, quando o céu se abrir, quando a oportunidade chegar, quando eu conseguir aquela vaga, ou quando eu conseguir a lista. Quantos de nós precisamos ou ansiamos aquilo que está no porvir para começar a fazer alguma coisa? Mas Jesus já está deixando claro: vocês não precisam que eu acrescente mais alguma coisa, o que vocês precisam é usar aquilo que vocês têm. É isso que a viúva usou para o profeta Eliseu, aquilo que ela tinha. É isso que Eclesiastes diz no seu capítulo 11, no seu versículo de número 4, quem fica olhando o tempo ou algo de bom acontecer, favorável, não planta, e se não planta, não colhe. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nós temos que parar de esperar ocasiões oportunas e começar a usar aquilo que Deus já entregou para cada um de nós. Mas ainda nesse trecho que Jesus fala de fé, eu me apego e fico muito feliz que quem passa desapercebido aqui não entende o tamanho de profundidade. Jesus diz: o pé de amoreira, arranca-te daqui e planta-te no meio do mar. Jesus está fazendo aqui um paralelo entre dois terrenos, um seco, a terra, e o outro mar, algo úmido. Jesus está dizendo: se vocês usarem aquilo que vocês têm, não vai ter apenas algo acontecendo, mas vai ter mudança territorial. Aquilo que estava seco vai passar a ser úmido, aquilo que estava seco vai passar a ter prosperidade. Alguém está me entendendo aqui? Jesus está falando sobre fé, e fala para os seus discípulos sobre fé. Os discípulos agora começam a questionar Jesus sobre outras coisas, e Jesus agora entra na vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem, Jesus descreve muitos sinais. E quem gosta de muito chave da vitória, chave das portas abertas, não gosta muito desse texto. Porque a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e começa a dizer: assim como eram nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, até que veio o grande dia. Assim também era no tempo de Sodoma. Granjeavam, negociavam, mas chegou o grande dia. Posteriormente, Jesus ainda fala: dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Duas estarão no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Jesus simplesmente está falando de uma divisão que iria acontecer no dia do Senhor. Eu sei que dificilmente nós escutamos glória num momento como esse, mas tudo bem, eu vou continuar. A Bíblia chega a dizer que Jesus olha para os discípulos e diz: por isso, quem estiver no telhado, não desce para pegar coisas ou bens dentro de casa. Por quê? Porque não vai dar tempo. Quem estiver no campo, não volte para pegar alguma coisa dentro de casa. Por quê? Porque não vai dar tempo. Isso é um tapa na cara em pessoas que gostam ou até mesmo vivem uma vida religiosa apenas dentro de cultos.
Porque se Jesus voltar hoje, amém, glória a Deus, está salvo. Mas se Ele voltar no dia em que você não está cultuando, se Ele voltar no dia em que você não estiver com o seu coração voltado no Criador, então quem estiver fazendo alguma coisa, não vai dar tempo de fazer outra. Aí que entra uma das mais lindas revelações que nós vamos descobrir posteriormente no texto da mulher de Ló. Jesus olha para os seus discípulos e diz: é por isso, lembrem-se da mulher de Ló. Eu saio da introdução, entro no corpo do texto e nós finalizamos. A Bíblia diz em Gênesis, no final do capítulo 11, que Deus já tinha um chamado para Abraão. Diz isso também em Atos capítulo 7, quando Estevão olha para aqueles que estão ao seu redor e diz que Deus apareceu para Abraão, no versículo 5, e chamou ele ainda quando ele estava na Mesopotâmia. No capítulo 11 de Hebreus, nós vemos, a partir do versículo 13, que Deus havia feito uma promessa para Abraão e para sua digníssima esposa. No capítulo 12, no início dele, Deus chama mais uma vez, dizendo: Abraão, sai da sua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, então, nesse capítulo 12, no final dele, já está na terra prometida, na Canaã. Abraão está onde? Na terra a qual Deus iria dar para os seus descendentes. E no final do capítulo 12, a Bíblia é enfática em dizer: teve fome em Canaã. Teve fome aonde? Abraão desce para o Egito. E no capítulo 13, nos primeiros versículos, ele regressa para Canaã. Mas antes disso, quando ele está entrando no Egito, algo que é muito interessante aqui, é que para entrar no Egito, ele precisa mentir. Para se fazer presente no meio do Egito, ele precisa abrir a porta da mentira. Porque tudo bem, Sara era mulher dele, meia-irmã, mas ele deu a entender que ela não era nada dele como mulher. Esse é o prato ou a bandeja que o inimigo oferece quando nós estamos no Egito. Não existe verdade, não existe algo autêntico, é necessário passar pela mentira. Então, bem-vindo ao Egito. Depois disso, no capítulo 13, Abraão já está com Ló ainda, carregando para todo e qualquer lugar, mas olha para ele e diz: Ló, nós precisamos dividir. Os nossos pastores estão brigando, o nosso gado cresceu muito, Vitória. E por isso nós precisamos nos separar. A Bíblia diz que Ló dá agora a sentença final, porque Abraão olha para ele e diz: você que escolhe. Abraão, olhando para Ló, seu sobrinho, diz: se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Ló levanta os olhos, Jonathan, e vê campinas verdejantes. A Bíblia diz que era similar ao jardim do Senhor, o jardim do Éden. E isso fez com que Ló escolhesse essa região, deixando a outra não muito brilhante para Abraão. Talvez isso soe como negativo, mas Abraão sabia da responsabilidade que era deixar alguém escolher por ele. Porque Abraão sabia que no capítulo 12 de Gênesis e também no 11, no final, Deus havia feito uma promessa para ele mesmo. Sai da tua parentela, porque eu vou te dar uma terra como herança. Abraão sabia, independente da escolha de Ló, Deus já falou que vai me dar uma terra e Ele vai me dar. Depois dessa divisão, no capítulo 14, a Bíblia diz que Ló se afasta de Abraão, vai para essas campinas perto de Sodoma. Ele arma as tendas, enquanto isso Abraão está ali em Canaã. A Bíblia diz que o povo de Sodoma é um povo pecaminoso. A Bíblia também chega a nos dizer, também no livro de Ezequiel, dizendo que o povo de Sodoma, Breno, era um povo que até tinha prosperidade, até tinha riquezas, mas nunca estendeu a mão para um pobre, nunca estendeu a mão para alguém que estava precisando.
O cheiro desse povo de Sodoma e de Gomorra estava cheirando mal às narinas de Deus. No capítulo 14, enquanto Ló estava nessas proximidades dessa região, um exército inimigo de Sodoma e Gomorra leva ele cativo, junto com outras pessoas. A Bíblia diz que Abrão vai no mesmo instante resgatar Ló. Volta com Ló resgatado. No capítulo 15, Abraão está pedindo uma herança a Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho nenhum herdeiro, me dá um herdeiro, Senhor, eu não tenho nenhum filho. No capítulo 16, a Sara olha para Abraão e diz: ei, eu não posso ter filho porque eu sou velha, então deita com Agar. Sabe o que Sara está dizendo aqui? E algo que a gente faz nos entender é que Sara não vai oferecer Agar para Abraão antes de Deus oferecer para ele uma promessa. Poucas pessoas entenderam, mas tudo bem, eu repito. Sara não oferece Agar para Abraão antes de Deus oferecer uma promessa. Perceba, Sara só oferece a bandeja ou um prato para Abraão quando Deus já havia feito uma promessa no capítulo 15. As bandejas não vêm quando nós não temos promessa, mas vêm quando nós estamos no caminho da verdade. Quando Deus falou que iria dar um filho para Abraão, Sara veio com a história dizendo: não, mas vamos tentar um atalhozinho que vai funcionar. Tem gente aqui que está tomando o caminho da vontade de Deus e agora está parecendo bandeja para impedir. E Deus nessa noite está te dizendo: não ceda às bandejas do inimigo, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Deus mais uma vez ratifica a promessa na vida de Abraão e ainda muda o nome dele. No 17, outra vez, Deus olhando para Abraão e dizendo: Abraão, eu vou fazer de ti um grande povo. No capítulo 18, Abraão está na porta da sua tenda e a Bíblia diz que 3 varões foram visitar ele. Ele pede Sara para preparar tudo, prepara, e os homens lançam a sentença da parte de Deus dizendo: ainda nesse dia, no ano que vem, ela vai se achar grávida. É o momento que Sara ri. Depois disso tudo, de todo esse contexto, a Bíblia diz que os homens se levantam junto com Abraão e começam a andar. Esses varões param e olham para Sodoma e diz: Abraão, não tem como nós escondermos de você. Sodoma será destruída porque o pecado já subiu nas narinas de Deus. Abraão, sabendo e temendo a filha do seu sobrinho Ló e da sua família, olha para esses anjos e diz: mas e se tiver lá 50 justos? Você pouparia a vida deles? E os anjos dizem sim. Abraão vai diminuindo, dizendo: se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10 justos? Os mensageiros de Deus: sim, nós iríamos poupar essas pessoas. Por causa da intercessão de Abraão, oh glória, Deus se lembra de Ló. A Bíblia diz que neste exato momento 2 varões, os mensageiros, vai até Sodoma. Aqui eu começo a pregar, amém? Quando os varões se aproximam de Sodoma, a Bíblia diz que Ló já estava os observando sentado na beira das portas da cidade. A Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 7, que a alma de Ló, o justo, estava aflita por causa da iniquidade daquele povo, Jonathan. Nos versículos seguintes de 2 Pedro, capítulo 2, a Bíblia chama Ló de justo umas 3 vezes, Bia. E diz que todos os dias a alma dele estava sendo aflita por causa da iniquidade daquele povo. Mediante a isso, nós conseguimos entender o motivo dele estar na porta da cidade, quase que ansiosamente esperando por uma solução. A Bíblia diz que os homens não chegam a se aproximar dele e ele já se levanta dizendo: homens da parte de Deus, se acheguem para dentro da casa do teu servo.
De maneira insistente, a Bíblia diz que ele conseguiu chamar e aconchegar os mensageiros de Deus dentro da sua casa. Eles entram dentro da casa de Ló, pastor Renato. E a Bíblia diz que o pecado estava tamanho naquela região, que a porta bate, mas não é a porta da vitória, não é a porta de uma resposta positiva. Eram os homens, desde os mais moços aos mais velhos, querendo ter relações com os mensageiros que estavam dentro da casa de Ló. A Bíblia enfatiza, dizendo no hebraico, que essas relações eram de conhecimento carnal, de tamanho pecado que estava existindo naquela região. Ló sai da casa dele. A Bíblia é enfática em dizer, eu acho lindo, fecha a porta atrás dele e diz: vocês não podem fazer isso. Os homens estão com raiva de Ló, dizendo: saia da nossa frente. E Ló está dizendo: não, com muita insistência eu trouxe esses homens para cá. Esses homens são da parte de Deus, vocês não podem fazer isso. Chega a parte textual que muitas pessoas ficam escandalizadas. Ló olha para esses homens e diz: eu ofereço as minhas 2 filhas virgens, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas, mas eu não vou abrir a porta para vocês entrarem para pegar esses homens. Em outras palavras, sabe o que Ló estava dizendo? Eu não negocio, eu não troco, eu não barganho, eu não vou trocar a presença que está dentro da minha casa por prazeres momentâneos. Vocês podem ficar com aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, mas eu não vou trocar a presença de Deus. Eu não vou negociar. Leva as minhas filhas, mas eu não vou negociar a presença que está dentro da minha casa. Só você que não negocia a presença que está dentro do teu lar, levanta a mão e dê um brado de glória nessa noite. Eles tentam de todas as formas arrombar, e os mensageiros cegam esses homens. É o tempo dos mensageiros olhar para Ló e dizer: Ló, se você tiver família, conhecidos, pessoas da parentela, é o momento de vocês convocarem, porque essa cidade será destruída. Essa cidade será o quê? A Bíblia diz que Ló sai do mesmo momento atrás dos seus genros, dizendo: ei, a cidade vai ser destruída, nós precisamos sair daqui agora. Os genros de Ló zombam dele, dizendo: não, isso aí é histórias fantasiosas, Vitória. Passa-se a noite e a Bíblia diz que Ló pegou no sono. Os homens mensageiros levantam Ló, dizendo: Ló, escapa-te logo, porque essa cidade será destruída. A Bíblia enfatiza em dizer que Ló demorava em chamar a mulher e em chamar as filhas. É nesse contexto que os mensageiros seguram na mão de Ló, da mulher e das 2 filhas e tiram eles de Sodoma. Colocam eles à porta da cidade. Olha para eles e diz: escapa-te pelas vossas vidas. A Bíblia diz que Ló acha refúgio em uma cidade por nome de Zoar, hebraico, é pequena, desprezível. E quando ele entra nessa cidade, o enxofre cai do céu e destrói toda a cidade de Sodoma e de Gomorra. Nos versículos seguintes diz: e a mulher de Ló, que olhou para trás, se converteu em uma estátua de... Caminhando para o final.
quando os homens colocam os mensageiros, tanto Ló quanto a família, do lado de fora da cidade, eles dizem: escapa-te por tua vida, e não olhem para trás. A palavra não olhar para trás, ou não olhar, do hebraico também tem várias ramificações, e uma delas é considerar. E atrás, ou algo que está atrás, é não considerar algo que está atrás. Eu sei que desde muito cedo nós ouvimos que a mulher olhou para trás apenas com o movimento do pescoço. Mas alguns estudiosos e teólogos, na atualidade, estão defendendo pela raiz do hebraico que não foi apenas uma mexida de pescoço. O ato de considerar aquilo que está atrás fez com que a mulher voltasse em Sodoma. É por isso que no contexto do capítulo 17 de Lucas, ele está dizendo: aquele que estiver no campo, não volta. Aquele que estiver no telhado, não volta. Aí ele fala: lembrai-vos da mulher, ô mulher de Ló. Valbim já tinha saído da cidade. Mas o difícil, Breno, não é sair de Sodoma e estar do lado de fora. O difícil é tirar Sodoma do lado de dentro. Fácil é dizer: já me afastei das amizades. Fácil é: já me desapeguei das músicas que eu escutava. Mas os desejos que estão dentro do consentimento, os desejos que estão na memória de muitos, ainda está aprisionando dentro de Sodoma. Achou que o fogo não ia pegar hoje, mas vai pegar. E isso foi do lado de fora. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: foi do lado de fora. Quando está perto da salvação e de obter aquilo que talvez procurou a vida toda, não conseguiu. Em outras palavras, nós estamos vendo o texto dizer: você saiu até daquilo que era para sair, você até conseguiu caminhar até onde era para caminhar, mas daqui para frente, escapa-te por tua vida. Sabe o que os mensageiros estavam dizendo aqui? Agora não tem amigo, agora não tem família, agora não tem pastor, agora não tem missionária, agora não tem louvor, não tem culto de oração, não tem momento de consagração. Agora é o momento de escapar-te. E a palavra escapar-te do hebraico significa libertar-se. É, Jesus. Você pode até fazer esforço para sair de uma região, mas agora chega um momento que você precisa decidir o que você quer da tua vida. Tem alguém decidido aqui nessa noite? No capítulo 2 de 2 Pedro, a Bíblia diz e chama Ló de justo. Irmãos, e nos versículos 8 e 9, a Bíblia diz que Deus separa o dia do juízo para os injustos, e separa o dia do livramento para os justos. Com isso nós temos embasamento, Meire, para dizer que a mulher de Ló não era justa. E sabe o que me chama a minha atenção, Camila? É que a mulher de Ló andou com Abraão. A mulher de Ló estava do lado de uma pessoa que era justa, missionária Sandra. A mulher de Ló ouviu experiências que Abraão teve e passou para sua descendência. A mulher de Ló presenciou momentos ao qual Deus livrou eles de um cativeiro. Sabe por que Jesus está no contexto de Lucas capítulo 17 dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló? Por que Jesus não está dizendo: lembrai-vos da história de Moisés quando atravessa o Mar Vermelho? Lembrai-vos de Davi quando derruba o gigante? Porque isso são histórias que a gente lembra aí de cor e salteado. Quando alguém vem aqui na frente dizer: e Davi derrubou o gigante, ou glória, chega até a arrepiar.
É por isso que Jesus está dizendo, mas vocês precisam lembrar de uma pessoa que é esquecida constantemente. Quem? A mulher de Ló. Porque é uma história, Erivelto, que não traz esperança para a gente. Não é uma historinha que teve um final feliz, Flaviano. Essa mulher teve privilégios de uma serva de Deus. Essa mulher teve privilégios de alguém que cultua aqui como nos dias de hoje. Mas mesmo com esses privilégios, a palavra não conseguiu alcançar esse coração por causa da dureza. Joabe era capitão de Davi. Geazi era servo de Eliseu. Judas era discípulo de Jesus. Estes homens, mesmo andando com quem era do caminho de Deus, morreram nos seus fracassos. Demas, que era conselheiro de Paulo, o abandonou enquanto estava na prisão. E Paulo, em uma das suas cartas, escreve: Demas, apóstolo da fé, me abandonou por causa dos prazeres desse presente século. Sabe o que nós estamos entendendo aqui? É que não basta ter privilégios, não basta frequentar cultos religiosos, não basta cantar, não basta tocar, não basta vestir uma roupa de crente e dizer eu estou agora adorando a Deus. Se não tem de fato sinceridade no coração em encontrar a salvação que é dada de graça. Do que valeu todos esses privilégios? Do que valeu esse ambiente aconchegante com louvores e com músicas? Do que valeu tudo isso? É por isso que Jesus olha para os seus discípulos nesse contexto e está dizendo no capítulo 18: o que vale um homem ganhar o mundo inteiro? Eu preciso dizer uma coisa para vocês que vieram aqui nesta noite escutar: a porta continua estreita, não passou por reforma. O caminho continua difícil, não teve algum tipo de reforma. Eu venho pregar nesta noite a mensagem que desapareceu dos púlpitos: Jesus está voltando. Ela estava com Ló, alguém que era justo, mas chegou o momento, e Jesus dizendo: quem está em casa, no telhado, não vai dar tempo. Quem está no campo, Alícia, não vai dar tempo. E os homens dizendo: escapa-te por tua própria vida. É eles dizendo: ei, chega o momento que você precisa entender que a salvação é individual. Oh glória. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Levanta sua mão e dá um brado de glória. Do lado de fora, ela precisa escolher. Mas como que escolhe? Com o coração cheio. Como que escolhe, Kézia? Como que escolhe olhando para trás? Como que escolhe, Palmira? Ela chegou tão perto. Ela estava tão perto. Sabe qual é um dos maiores arrependimentos que terá? Aquilo que conta-nos a história de Lázaro e o rico. Senhor, avisa, de alguma forma, que eu consiga de alguma forma avisar os que ficaram lá, para que isso não aconteça com eles. Como será o pensamento? Eu estava no culto, Bia, eu cheguei tão perto de aceitar Jesus, eu estava tão perto de mudar de vida. A palavra do Evangelho até me emocionava, e teve um dia que eu falei: estou decidido a mudar a minha vida, mas algo mudou, e eu não tinha tanta força assim de repente. Chegará um dia
que muitos serão as queixas. Ló se refugiando em uma cidade por nome de Zoar, pequena, desprezível, enquanto a sua mulher estava escolhendo algo que era exaltado por ela nos aspectos de bens. Ela fugiu para uma cidade que tinha aspecto de louvável, de grandiosa, mas morreu. Ló fugiu para uma cidade que era pequena e desprezível, mas foi salvo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tinha uma família, tinha um sacerdote na casa, mas não tinha aquilo que é mais o especial: a salvação. Eu sei que muitas coisas estão permeando as nossas vidas na realidade. Eu sei que muitas coisas estão nos tomando a preocupação. Mas eu preciso ser sincero nas minhas palavras. Não deixe que essas preocupações momentâneas roubem aquilo que é mais importante na vida de cada um aqui. Aquele que vencer, receberá a coroa. Repara que a palavra de Deus lida com esse aspecto de caminhar para a salvação como uma guerra, como uma luta, como uma caminhada, como uma corrida. Aquele que vencer. E quem é louco em dizer que caminhada, que luta é fácil? É o momento de deixarmos todos os melismas, deixarmos tudo aquilo que rouba o aspecto cultural da presença de Deus em nossas vidas de lado e focarmos naquilo que realmente importa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mulher de Ló que não renunciou àquilo que estava atrás dela, que já tinha passado. Mulher de Ló, nesta noite, passou. Aquilo que passou na sua vida, Deus está dizendo: eu quero escrever uma história nova. Mas para isso acontecer, renuncia Sodoma. Renuncia Sodoma. Renúncia àquilo que você entrega para Ele. Deus olha para Abraão e Isaac. Deus não está pedindo apenas um filho. Deus quer que Abraão entregue o filho. Nós precisamos entender que o Evangelho, aquilo que concerne a salvação, é mais perca aqui na terra do que ganho. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, Jesus não diz: ei, abandona tudo que vocês têm aí. Não, Jesus chama e eles mesmos reconhecem, e deixando de lado, e deixando as redes. Mas nós estamos acostumados ao Evangelho, onde levanta a mão que você vai receber. Eu preciso te dizer: você está fadado a uma vida vazia, se depender de coisas momentâneas. Mas a partir do momento que as suas mãos levantarem para aquilo que é eterno, a vida muda. Cadê você? Cadê você que quer passar a eternidade? Cadê você que quer voltar a ter sonhos espirituais? Cadê você que quer olhar agora com olhares espirituais e deixar a incredulidade de lado? Nedina, coloca a mão no coração dessa varoa aqui na frente. Deus tem te chamado, varoa, para um particular, sabe? E enquanto eu estava aqui ministrando, eu via como se você estivesse em uma cabeceira escrevendo: Senhor meu Deus, Tu sabes de tudo.
Era como se você estivesse escrevendo coisas, mas coisas melancólicas. Enquanto você escrevia, lágrimas caíam e molhavam a folha. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: algo novo está a fazer. Enquanto você estava escrevendo e lágrimas caindo, eu via como se um fogo do alto começasse a te envolver. E a voz do Espírito Santo dizendo para a minha vida que Ele está te chamando para um particular. Para um particular. E é nesse meu mover que eu vou te usar para um particular, para um particular. E este meu mover, eu vou muito te usar, Santo, Santo. Ora por ela, Medina, ora por ela. Envolva o Espírito de Deus. Faça a tua vontade agora, agora. A igreja que está presente, continue glorificando Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui. E está. Nayara, a cantora, coloca a mão no coração daquela varoa ali da ponta. Como Deus te ama, como Deus te chama. Enquanto eu estava olhando para a Vitória, eu estava aqui na frente e Deus olhava para esta vida e dizia: fala com ela, que muitos são os planos do coração dela, muitos são os desejos do coração dela, mas eu, o Senhor, tenho o tempo determinado para as coisas acontecerem na vida. As coisas acontecem contrário às nossas vontades e nós ficamos frustrados. Mas aqueles que esperam em mim renovarão as suas forças, renovarão as suas forças. Um renovo Deus está derramando sobre a vida da Vitória hoje. Está tirando todo o sentimento que viria para afligir o teu coração, mulher. Está dizendo: algo novo eu tenho para você, e é no meu tempo, mas é no meu tempo, é no meu tempo, é no meu tempo. Ora por ela, cantora, ora por ela.
Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Santo Espírito de Deus, enche agora o ser com teu poder. Venha envolver hoje aqui. Santo Espírito de Deus, invade esse ser e enche agora com teu poder. Aleluia. Deus possa continuar abençoando poderosamente cada um de vocês que estiveram aqui. Que Deus possa fazer como todos os dias nos lembremos desta mulher de Ló. E toda a igreja, depois do 3, lembrai-vos da mulher de Ló. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A última vez, 1, 2, 3. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no teu coração aí onde você está. Eu vou fazer a oração. Senhor meu Deus, na tua presença estão os seus servos. E eu oro nesta noite que o Senhor possa estar entrando com providência. Senhor, existem muitas pessoas que estão pedindo para que o Senhor venha com providência para tirar coisas da vida, ou até mesmo para tomarem decisões, e questionando o porquê que ainda não aconteceu. Mas é pelo simples fato, Deus mostra para essas pessoas que não é o Senhor que tem que tirar, é elas que precisam tomar uma decisão. Espírito Santo, vai de encontro a cada coração que permaneceu aqui nessa noite, cada ser que se dispôs, Pai, a estar aqui reunidos nessa noite. Não é pelo meu nome, é pelo teu nome santo, todo-poderoso, que estão aqui. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que antes do relógio da meia-noite no ponteiro, Pai, visita, Deus, visita essa alma que está perdendo os sentidos, Deus. Visita esse coração que está ansioso. Visita essa alma que está desolada. Visita, Pai, esta pessoa, Pai, que um momento está alegre, no outro momento a tristeza já bate na porta. Visita, Pai, este corpo físico que constantemente tem, Pai, ficado enfadado de dores, de males. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, entra com providência. Entra com providência nesse ser, no quesito espiritual, Pai, e continua fazendo a tua obra. Quebra todas as amarras, quebra tudo aquilo, Pai, que tem sido impedimento para que a sua obra se concretize na vida de cada um, da vida de cada uma. Espírito Santo, que possamos lembrar da mulher de Ló nesta noite, e não apenas hoje, mas todos os dias de nossa vida. Deus, concede nós esperança mais uma vez de viver. Senhor, cada alma que está aqui nessa noite toca de uma maneira diferente. Que nem a palavra do cônjuge, que nem a palavra de um familiar vai ser tão excelente quanto a tua. Então toca, Espírito Santo, neste coração. Mexe, Senhor Deus, nessa estrutura. Traga, Pai, um quebrantamento, Pai, autêntico a essas vidas. Tire todo o pensamento de engano, de incredulidade, Pai, e que com isso se aproxime cada vez mais da tua poderosa presença. Espírito Santo, antes desse ano acabar, que o Senhor possa visitar em sonhos. Antes desse ano terminar, que o Senhor possa conceder visões espirituais.
Antes desse ano terminar, manda um anjo, Pai, dentro do quarto desta mulher, dentro do quarto deste homem. Antes desse ano terminar, Espírito Santo, arrebata, Deus, arrebata em espírito essa mulher e este homem que tanto almejam por vitória. Antes desse ano terminar, usa com autoridade, Pai, e poder para repreender a enfermidade de pessoas da parentela. Espírito Santo da verdade, antes que este ano termine, Pai, pessoas possam profetizar, pessoas possam ser Espírito Santo, faz a tua obra, em nome de Jesus. Dê um brado de glória. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Ele está trabalhando. Ministério de louvor. Kézia,